Jornal Gente vai falar um pouquinho agora sobre economia. A Advocacia Geral da União trabalha para entregar para o presidente Lula, ainda hoje, uma ação que pode ser apresentada ao Supremo sobre a polêmica do IOF. Vocês acompanharam, o governo baixou um decreto, depois disso o Congresso Nacional revogou o decreto na semana passada, o partido PSOL entrou já no Supremo para tentar judicializar o assunto e agora nós vamos saber se a Advocacia Geral da União também vai endossar essa ação, vai entrar com uma outra ação parecida no Supremo para levar aos ministros da Suprema Corte Brasileira algum tipo de questionamento sobre a constitucionalidade de uma decisão tomada por ampla maioria no Congresso Nacional, que pode colocar uma pimenta e esquentar ainda mais o clima da tensão entre os poderes. O IOF esteve na pauta do Canal Livre, programa referência de entrevistas apresentado todo domingo à noite na tela da Band, Band News TV e também na Rádio Bandeirantes, com reapresentação hoje. O economista Paulo Rabelo de Castro, nosso colunista aqui do Jornal Gente, foi um entrevistado e ele falou um pouco sobre essa questão do IOF. E mais do que isso, nessa entrevista, como se fosse um grupo de trabalho ali, o economista traçou alguns números que nos levaram a compreender que dinheiro tem. É só saber economizar e direcionar o recurso público. Acompanhe o trecho. Isso vai gerar bilhões de arrecadação ilegal, inconstitucional e, portanto, em boa hora o Congresso Nacional livrou o futuro ministro da Fazenda de uma devolução bilionária. Como é que a gente arranca do orçamento? Onde é que está esse dinheiro? A despesa pública continua crescendo o dobro da velocidade do PIB brasileiro. O senhor disse o seguinte, que uma contenção da velocidade de crescimento da despesa, da ordem de 5%, a gente conseguiria economizar de 25 da despesa cortável. Despesa cortável. Não estamos falando de previdência nem de juros. Perfeito. Né? 5% de contenção no crescimento da velocidade de despesa cortável, 25 bi. Isso, aqui. Muito por baixo. Muito por baixo. Vamos deixar por baixo. Seguro defeso, 20% dele, 1 bi. 1 bi 300. Um exemplo de uma conta que nesse orçamento é pequena, mas é escandalosa. Sim. Né? BPC, então é o efeito exemplo. BPC, o senhor falou, vamos... E é um bizinho. Vamos lá. BPC, o senhor arbitrou aqui 1%, para não ser mais 1 bi. Mais 1 bi. Aí o senhor falou o seguinte, metade dos benefícios tributários, se a gente cortasse 10% da metade deles, são 40 bi. Que é uma outra, Fundo Rural, que está nos benefícios tributários também. Aí tem que ver se não vai dar uma dupla contagem. Mas, especificamente por ser previdenciário, são outros, se não me engano, 100. Se tiver uma supervisão sobre esses benefícios todos, tem o seguro-desemprego, a própria supervisão, também. a própria fiscalização já traz também. Então, nessa conta aí, entre Fundo Rural e seguro-desemprego, muito por baixo, 10 bi. 25 com 1,3, com 1 bi já tem 27,3. Aí o senhor colocou mais 40, isso, certo? 27,3, 67,3 e mais 10 bi, 77,3 bi até o momento. Essa é a conta, né, dos recursos ali numa conversa, numa entrevista com o economista Paulo Rabelo de Castro. É claro que se a gente se debruçar, né, sobre todos os números, as planilhas, podemos chegar a um número maior. Mas num rápido exercício, ao vivo ali, nós conseguimos trazer esse montante para a realidade, para não ficar só na crítica e apontar caminhos de onde há dinheiro para suprir isso que o governo federal está dizendo que está faltando e por isso está entuchando imposto. É o governo dos últimos que nós tivemos aí nos últimos anos, que está colocando mais imposto no colo da população. E não adianta vir falar que esse discurso que é um imposto para rico, como diz o ministro Fernando Haddad, a cobertura que vai pagar, porque nós sabemos, os economistas são unânimes, cai no colo de todos nós. Todo mundo paga quando há um aumento de imposto e todo mundo acaba perdendo dinheiro. Então, esse foi apenas um dos pontos. Nós discutimos outras questões também com o economista Paulo Rabelo de Castro. Não estamos nem colocando nessa conta margem equatorial, o petróleo que estão tomando da gente. A Guiana fica chupando lá o petróleo enquanto está explorando aquela região lá do pré-sal e nós, sem esse tipo de autorização, apesar do presidente da República defender isso, ele não consegue ter força política, por incrível que pareça, para colocar em plano, para colocar em curso esse plano, Sônia.
E a população, Pedro, a população querendo exatamente que a margem equatorial seja explorada no bom sentido, que é margem equatorial, tem nada a ver com a foz do Rio do Amazonas, muito pelo contrário, a gente está falando do desenvolvimento de uma região. E o professor Paulo, ele foi muito claro quando ele já deu várias explicações para a gente nesse sentido, e que estão negando uma população de ter um maior poder aquisitivo, de ter emprego, de ter um trabalho, de ter uma dignidade. E é o que você falou muito bem da Guiana, que estão chupando de canudinho. Só você vê nos últimos 2 anos o que mudou a vida da população quando eles começaram a enfrentar isso. E ninguém está sujando o rio, ninguém está sujando o meio ambiente. Isso é uma briga muito maior. São lobbies estrangeiros, inclusive, naquela região. Você imagina se o Brasil se desenvolve, se o Brasil bate com algum país considerado desenvolvido, com o nosso país riquíssimo que nós temos em vários recursos? Ué, isso aqui deixa de ser, o quintal dos outros países. Então tem muitas ONGs, muitos interesses estrangeiros para que nosso Brasil não se desenvolva. Então é muito bem o que você disse. Se o presidente Lula não teve força ainda para esse discurso, você imagina o resto. Essa é uma briga que quem de direito precisa comprar para que haja todo esse desenvolvimento. E na questão dos impostos também, aliás, quero mandar um abraço ao meu querido amigo Eduardo Oineg, que para mim é o jornalista que mais entende de matemática. Ele é praticamente um engenheiro e lá fez a conta na bancada com o professor Paulo, que é uma sumidade no assunto. E é isso. Por que não se faz uma reforma administrativa, Thaís? A gente fica aumentando impostos da população. Pois é, e você sabe, Sônia, que essa questão da margem equatorial pode ter sido um dos fatores que desgastaram a relação entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Estava ali, todo de amores, viajou com Lula para a Europa e, na volta, deu de presente para o governo um prato em que tinha a derrubada do decreto do IOF. Muita gente não entendeu, não é? Porque de Hugo Mota, de fato, o governo não esperava muita coisa, mas de Alcolumbre, sim, e ele não entregou. E esse pode ter sido um dos motivos, porque ele é do Amapá, evidentemente gostaria de tirar o proveito político no Amapá, caso comece a exploração de petróleo no local, e o Amapá deve ser um dos estados mais beneficiados pela extração desse petróleo, só que a coisa não anda. Na véspera da votação desse projeto no Congresso, que derrubou o aumento do IOF, o presidente Lula fez um discurso e falava o seguinte: quem não deixar que o petróleo seja explorado não será ouvido, batendo no peito. Mas isso é só um discurso. O fato é que ainda a gente não tem nada. Tem autorização para o estudo, mas ainda está caminhando devagarzinho. Pode ter desgastado. E, Pedro, eu tenho muita curiosidade de saber se, de fato, o governo federal vai acionar a Advocacia Geral da União para bater na porta do Supremo e derrubar essa decisão do Congresso numa votação de quase 400 votos na Câmara dos Deputados. Argumento jurídico se arruma para um lado, para o outro, para o meio, para o sim, para o não. Isso aí, os advogados estão aí para isso. A questão é a decisão política, não é? Porque colocaria essa briga num outro patamar. Exatamente. O pet do governo já foi ao Supremo, né? Que é o PSOL, né? O cachorrinho lá já foi na frente. Agora vamos ver se o governo vai botar o carimbo também nessa questão, que, claro, aumenta muito essa temperatura política, porque daí você judicializar uma questão dessa magnitude, e o governo já fez isso no passado recente, esse governo já fez isso com a questão da demarcação de terras indígenas, com a questão da desoneração da folha de pagamentos. Então, não será a primeira vez, e o parlamento já está dando sinais de que não vai suportar viver nessa condição, de tomar uma decisão de maioria esmagadora e depois o Supremo vai lá e reforma, modifica ou calibra, né? Como alguns juristas estão dizendo. O Supremo não tem que calibrar nada. O Supremo não trabalha em borracharia para ficar calibrando nada. O Supremo tem que obedecer à Constituição Federal. Mas hoje em dia virou um anexo do Congresso Nacional, elaborando regras, como fez na semana passada em relação às chamadas Big Techs. Vamos voltar nesses assuntos, claro, né, ao longo aí dos próximos dias e com a nossa reportagem em Brasília, mas tem um outro assunto importante para a gente chamar aqui no jornal também, Thaís, Sônia,